Como que você vê no YouTube quem tá online? No YouTube é só por aqui. Hoje nós vamos fazer uma devocional na carta aos Hebreus. Vai ser lá em Hebreus, capítulo 13. É aquele laranja. E durante a devocional, eu vou lá para o texto de Deuteronômio. Então, se vocês já quiserem pegar a Bíblia e já marcarem aí, Hebreus 13 e Deuteronômio 31. Que aí facilita você já acompanhar o texto. É bem importante você estar com a Bíblia e acompanhar quando nós estivermos aqui fazendo nossa devocional. Ok? Hebreus 13, Deuteronômio 31. O som está baixo? Quem já está aí pelo Facebook, está achando o som baixo? No Instagram, quem está no Instagram, está conseguindo ouvir? No YouTube? Pessoal que está no Zoom, está conseguindo ouvir? Eu vou tentar falar mais isso. No Instagram tá ok, né? Então, no Facebook parece que tá baixo. Eu vou tentar falar mais alto, porque não tem como eu aumentar aqui a captação. Eu só posso aumentar a voz. Ok? Estou esperando o pessoal. O Wilde está falando que no YouTube tá baixo. Mas aqui não tem como eu aumentar. Ok, Denise. Não tem como eu aumentar o volume. Onde é o microfone do computador? O computador está aqui do lado. Do iPad ali em cima. Eu vou tentar falar mais alto, viu? E aí, se tiver controle de volume aí, onde vocês estão assistindo, tentem aumentar ele ao máximo, já com a imagem aparecendo. É uma forma de conseguir qualificar o som que vocês estão ouvindo. Nossa devocional será na carta aos Hebreus, capítulo 13, e depois eu vou abrir em Deuteronômio 31. Então, quem entrou agora há pouco, se puder já pegar sua Bíblia e marcar aí Hebreus 13, Deuteronômio 31, para você acompanhar diretamente na Bíblia, na sua Bíblia, a devocional que nós vamos fazer. Então, vamos lá? Eu vou ler Hebreus 13. Vou ler 2 versículos. Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6. Ele diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos fazer uma rápida oração? Senhor, nós louvamos o teu nome por mais essa oportunidade, ó Pai, de buscarmos a tua orientação diretamente, ó Pai, na tua palavra, que nós cremos, ó Pai, é verdadeiramente a tua palavra com autoridade, ó Pai, pelo teu agir, dá-nos o entendimento da tua palavra, para que nós sejamos edificados, confortados, ó Pai, e alimentados, cheios da esperança
da tua mão sobre nós, cuidando de nós e nos conduzindo, ó Pai, nesse momento. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aos Hebreus é um dos textos que nós recomendamos a leitura, ainda mais quando o país começou a se preocupar não só com a questão do vírus ou da proliferação, mas começou a surgir, então, uma guerra, uma briga política e medindo forças, e eu recomendei alguns textos. O primeiro foi do Salmo 37, que nós observamos ontem, na nossa devocional de ontem, e hoje o texto aqui de Hebreus. Esse texto de Hebreus, então, ele parte de algumas orientações, ele está dentro de um contexto de algumas orientações, e ele começa a orientar sobre orientações em várias áreas da vida. Então, aqui ele começa, no capítulo 13, a falar de obrigações, de orientações nos nossos relacionamentos com a família, com as pessoas fora da nossa família. E aqui, quando chega no verso 5, ele fala de avareza, porque ele está avisando aqui que, com base no amor ao próximo, as pessoas, então, possam desenvolver e desempenhar de forma real, latente, o seu amor ao próximo. E um dos fatores que impossibilita o nosso amor ao próximo, é o egoísmo. E a avareza, muitas vezes, vai estar relacionada a isso. Por isso ele diz, seja a vossa vida sem avareza. Ele está visando aqui o desempenho do amor ao próximo. Mas a instrução que eu quero focar a nossa atenção aqui é quando vem aí no versículo 5, ele, logo em seguida, uma ordem, um imperativo, como eu falei ontem. Ele diz, olha, seja a sua vida sem avareza, contentai-vos. Então, há um mandamento aqui, um imperativo, contentai-vos com as coisas que tendes. Desenvolvei o contentamento. Nós vimos no nosso estudo de quinta, estudo bíblico, sobre contentamento, sobre estarmos alegres. E uma das aplicações que eu fiz nesse momento que nós estamos enfrentando dificuldades, estamos, às vezes, com a nossa esperança sendo minada, com a nossa ansiedade sendo aflorada, com a preocupação, algumas pessoas já entrando em tristeza, a nossa liberdade tolhida, e eu apliquei ali, procurei aplicar o desenvolvimento do contentamento como algo real, não é algo utópico, é algo real que nós podemos desenvolver, experimentar, e também como algo que é orientado por Deus em sua palavra, algo que é aprendido por nós. E aqui nós temos, de novo, a ideia do contentamento. O contentamento é algo que você desenvolve quando você tem a oportunidade. Então, é contentar com o que você tem. Exatamente quando você não tem algumas coisas que você poderia vir a desejar. Você, então, se contenta com o que você tem. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aí, o texto nos amplia o entendimento do contentamento, nos mostrando por que nós devemos estarmos contentes com o que nós temos. Veja aí o verso 5. Quem chegou depois, Hebreus 13, versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que Deus tem dito? E aqui, no caso, ele é Deus. Ele, então, cita um texto do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E eu quero te chamar a atenção para a ênfase dessa citação lá de Deuteronômio. Olha como ele se expressa, de maneira alguma. Ou seja, não tem possibilidade, de forma alguma, não existe essa possibilidade, ou não existe um fator externo, ou uma situação que venha fazer com que eu te abandone, ou que eu te deixe. Veja, de maneira alguma te deixarei. Então, não importa a doença, não importa a crise, não importa a tristeza, não importa o tamanho do seu problema,
de maneira alguma Deus te deixará. Então, isso me lembra muito o texto lá de Romanos, quando o apóstolo Paulo traz a ênfase, mostrando que, uma vez conquistados pelo preço de sangue que Cristo pagou, não há altura, nem profundidade, nem outra coisa ou criatura qualquer que pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, veja que os textos, eles são complementares. De maneira alguma te deixarei, nada pode nos separar. Mas não é só a ideia de separar, ele traz ainda mais a ideia, nunca. Se não bastasse isso, nunca, jamais. Então, veja, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, ele coloca a amplitude aqui, não tem fator externo, não tem fase, não tem tempo no passado, no futuro, no presente, situação, doença, crise, que faça com que Deus nos abandone. E esse texto, por isso eu pedi que vocês observassem também e marcassem nas suas Bíblias o texto de Deuteronômio, porque Deus, desde o início da sua revelação para nós, que ele traz essa ênfase de que ele tem um povo que é dele, de propriedade peculiar, um povo que ele olha de forma particular, feita em Hebreus. Lá em Deuteronômio 31, a ênfase está no verso 6, 7 e 8. Ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Veja, aqui é a base da informação que o escritor aos Hebreus usou e citou para trazer esse conforto para os irmãos ali, quando ele escreve a carta aos Hebreus. Verso 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, qual é o contexto dessa expressão, dessa verdade, que o autor aos Hebreus relembra lá no Novo Testamento? Aqui nós temos o texto de Deuteronômio. Moisés já tem ciência do seu mandato, da sua ação no meio do povo de Deus aqui, como algo que está chegando ao fim. O Senhor dá tempo a Moisés. Moisés ora ao Senhor pedindo que haja um substituto, para conduzir o povo de Deus. E então, Josué é esse escolhido. Agora, Josué é um jovem, ele é novo, e ele tem um povo inteiro para guiar, e um Deus poderoso, grandioso, para representar. Como líder, como aquele que guia o povo, ele agora representa Deus para esse povo. Ele precisa desenvolver essa liderança, ele precisa passar esse encorajamento, essa esperança para o povo. E Josué olha para ele e reconhece que ele não tem capacidade. Ele não tem sabedoria, ele não tem tudo o que se precisa para conduzir esse povo com dignidade, e ele também não tem tudo o que se precisa para representar um Deus que é perfeitamente santo e soberano, absoluto. E a instrução aqui parte do próprio Deus para Josué. E Deus, então, lembra que a Josué e ao povo, e isso é algo que acontece de forma pública, Moisés torna isso público, e Josué também lá adiante faz isso de maneira pública, eles trazem à memória aqui tudo que Deus fez por eles. Veja, tudo que esse povo vivenciou, a libertação no Egito, e como Deus estava conduzindo eles. E a ênfase aqui não foi Moisés, Deus é que estava conduzindo o povo, Deus é que estava cuidando. Então, quando eles tinham fome, era Deus que fazia a provisão de alimento. Quando o sol estava incomodando, era Deus que trazia o conforto. Quando à noite não tinham condições, era Deus que os guiava. Era sempre Deus. E muitas vezes, nós achamos que estamos resolvendo as coisas na nossa vida. Então, lógico, como eu
trouxe o alerta ontem. Aquilo que está nas suas mãos, você precisa fazer. E não fazer é negligência. Não fazer é negligência cristã e negligência de fé. Você tem que fazer. Então, nós, hoje, temos alguns cuidados que nós precisamos tomar diante da crise que se instala. Se um grupo fala que você pode ir para a rua, o outro diz, não, você não pode ter nenhum contato e tal, nós não vamos entrar nessa discussão. Mas o fato é que nós temos um vírus altamente contagioso, mas de um espectro de ação, de gravidade, que não é tão ofensivo assim para algum grupo, alguém que apresenta uma vida, de certa forma, saudável. Mas essa não é a nossa questão. Deus nos chama para fazer aquilo que nos compete, e como povo de Deus, o que nos compete? Veja, que eu estava falando aqui de atitudes com relação a esse vírus. Agora, nós fomos privados do nosso culto presencial, o culto solene. Nós fomos privados da comunhão. Veja, Deus nos deu meios de graça. Esses meios de graça incluem a comunhão. E nós fomos privados agora, por força maior, disso. Então, o que compete a você? Existem os outros meios que Deus te deu. A leitura da palavra, você não pode negligenciar. A oração, você não pode negligenciar. E sim, daquilo que você pode usufruir ou desenvolver o seu contato social com as pessoas da igreja, ou seja, desenvolvimento da sua fé. Aquilo que é na sua esfera de ação, de responsabilidade, você precisa fazer. Deus é quem está agindo naquilo que compete. E é isso que o povo é lembrado ali com Moisés. Sempre foi Deus quem livrou. Moisés era um líder vocacionado por Deus para conduzir. E aqui não é diferente. Veja a ênfase, Deuteronômio 31, verso 6. Sede fortes e corajosos. Então, veja, o que você precisa focar agora naquilo que te compete? Você precisa reagir aqui, nós temos mais ordens, mais imperativos. Sejam fortes. Nós não vamos agora entrar em desespero, entrar em melancolia, em choro desmedido. Não, nós precisamos ser fortes. E alguém tem que ser forte. Nós, o povo de Deus, precisamos ser os primeiros a sermos fortes. Sejamos fortes e corajosos. De onde vem essa força e essa coragem do cristão? Do entendimento de que Deus não nos abandonou, Deus não nos abandona e Deus nunca vai nos abandonar. É a ênfase lá de Hebreus. Então, sejam fortes, sejam corajosos, mas não vos atemorizeis. Veja a quantidade de repetições sobre a mesma ênfase. Sejam fortes. A ideia aqui é, crente, erga sua cabeça. Não adianta você se abaixar e chorar. Você precisa fazer alguma coisa. Nós temos aí a crise de saúde, temos uma crise financeira, existem atitudes que nós podemos fazer dentro da esfera dos irmãos, da igreja, e fora disso, no nosso contato social. Sejam fortes, sejam corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles. Aqui ele estava falando de algo muito específico, esse texto, né? Eles já tinham vencido 2 batalhas, 2 povos, e eles estão agora diante do momento de batalha que eles iam entrar ao centro da Terra Prometida. Eles já tinham conquistado ali a parte mais periférica, eles já tinham vencido. E Deus, então, agora traz a ênfase, olha, vocês viram o que aconteceu, viram como eu conduzi? Sejam fortes, corajosos, não temam, diante desses outros povos que vão surgir. Por quê? O Senhor, vosso Deus, é quem vai. E aqui, na minha Bíblia, inclusive, eu grifei essa parte. O Senhor, o vosso Deus, ele não é um Deus de todos os ímpios, ele é o vosso Deus, é um Deus que tem um povo de propriedade peculiar. O vosso Deus, Deus pactual, vocês têm um Deus. Veja que a ideia de falar de pacto, de aliança, é que nós somos dele e ele é nosso. Não no sentido de possuí-lo, ele é quem nos possui, mas nós não estamos soltos e perdidos sem Deus. Nós temos um Deus. Nós temos em quem nos apegar. E ele é um Deus pessoal, ele não é uma energia, algo totalmente estranho, místico. Nós temos esse Deus. E de onde vem a nossa pessoalidade nesse Deus? No conhecimento dele pela palavra. Ele se revelou a nós e nós temos conhecimento dessa revelação. Aqui é que você vai encontrar
a força, a coragem. Aqui é que você vai encontrar tudo que você precisa para não temer, para não se atemorizar diante da dificuldade que se apresenta. Para os nossos irmãos lá no passado, era uma luta por terra. Para nós, hoje, as lutas são diferentes, mas ela não deixa de ser uma luta. E nós, então, temos a confiança de que, se lá para eles Deus ia adiante lutando, para nós não é diferente. Deus está à nossa frente. Então, lembre-se aqui agora do momento em que Davi enfrentou o gigante Golias. E qual é a expressão de Davi? Qual é a confiança de Davi? Ele diz, eu vou em nome do Senhor. Porque o povo de Deus estava sendo zombado, mas o mais grave ali não era que o povo de Deus estava sendo zombado, o nome de Deus estava sendo zombado. E Davi, então, vai e diz, o Senhor é quem vai, eu vou em nome do Senhor. Davi não vai para ganhar uma batalha pessoal, ele vai para defender o nome de Deus. É o Senhor quem vai convosco, né? Aqui no texto, conosco, já aplicando para nós. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Daqui, nós encontramos as palavras que o autor aos Hebreus cita. Então, Moisés chama Josué, diz isso, enfatiza isso diante de todo o Israel e diz para Josué, ser forte, corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. Veja a ênfase que Moisés dá aqui. Ele diz para Josué ser forte e corajoso, porque Josué certamente vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. Então, o Moisés se apega no juramento. Veja, Deus é fiel, e nós repetimos isso constantemente. Mas qual a diferença faz na sua vida saber que Deus é fiel? A diferença é que se você é dele, nada, nem morte, nem vida, nem poderes, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você professa a Cristo como seu Senhor, você é salvo. Essa é o primeiro aspecto que te enche de confiança. Se você é salvo, vai para um segundo aspecto. Nem morte, nem vida, nem qualquer outra força ou coisa pode te separar desse amor. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer com você não pode te separar da salvação, ou seja, sua vida eterna está garantida em Cristo. Então, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa nessa vida é a morte, mas nem a morte pode abalar a salvação, que está conquistada, garantida em Cristo Jesus. Então, a promessa do Senhor é, eu vou enviar um Salvador, você vai ser redimido, e você vai ser conduzido e guiado por ele, protegido, toda a sua provisão, não era esse o apontamento dos textos do Antigo Testamento, ele não é o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada, por quê? Porque ele é o Senhor da provisão, ele é o Deus que vai conosco, e a ideia do texto, quando fala, é ele quem vai, quando nós analisamos o texto, exatamente como foi escrito, a ideia de que ele está na nossa frente, é ele quem vence por nós. Se nós vamos vencer, ele vence na frente, ele não vai nos deixar, ele não vai nos desamparar. Então, Moisés chama Josué, traz a ênfase sobre o juramento do Senhor, e aplicando para nós, nós já temos o juramento da salvação, da proteção, do cuidado, da provisão. E veja o verso 8, Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Essa ideia de que ele está na nossa frente. Então, ele vai vencendo, vai adiante, vencendo a batalha conosco e por nós. Ele será contigo, ele não te deixará, nem te desamparará. E aí vem a última expressão, não temas, nem te atemorize. Veja, ele repete no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8, que você não deve ter medo, você não deve se acovardar, porque Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, e você, então, com isso, não precisa temer, porque ele é fiel. Então, veja, a aplicação disso para nós hoje é importantíssima. Se existe alguém que precisa estar firme hoje na sociedade, são os crentes. Há aí dizeres, né, das autoridades da importância da igreja. Mas veja, quando muitas autoridades falam da importância da igreja, eles falam muito mais pensando no pensamento positivo, na energia positiva que o crente tem nessas horas de
de sofrimento, né, nesses momentos de crise. Mas nós que conhecemos a revelação de Deus, a nossa fé não está numa energia. Não é uma ideia de que nós vamos unir as nossas orações, sejam elas certa ou errada, para esse Deus ou para aquele Deus, e pronto, isso já faz um bem e ativa os nossos neurônios. Não, é muito mais do que isso. Deus é real, ele é pessoal, e quando nós professamos a Cristo, nós cremos que ele habita em nós. Então, veja, você tem o entendimento de que o Deus Todo-Poderoso, pelo agir do Espírito Santo, habita em você. Então, qual é o seu medo de vírus? Qual é o seu medo de crise econômica? Ela é real, nós temos o medo, e eu disse anteriormente, já nos 3 momentos, nós precisamos tomar cuidado, mas nós somos cheios de convicção, de certeza, de que ele habita em nós e de que ele está à nossa frente. Então, se há um vírus, a minha confiança ela precisa estar muito mais em Deus. Se há uma crise financeira, a minha confiança precisa estar muito mais em Deus. E aí a gente volta lá para Hebreus. Então, eu não vou ter medo, preciso ter avareza, não preciso ter preocupação, porque ele é quem nos dá o pão nosso de todos os dias, ou de cada dia. Ele é quem nos sustenta. Se você tem saúde para trabalhar, é porque ele te concede isso. Se você teve vida, é porque ele te concedeu isso. Eu estou enfatizando desde o primeiro dia. Se você tem qualquer condição ou qualquer coisa, é porque o Senhor tem demonstrado bondade na sua vida. Então, agora, existe ocasião oportuna para desespero, para desesperança, para temor? Não. Porque se ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é quem vai te proteger, te conduzir, te abençoar. Então, não temas, não te atemorizes. O outro texto lá de Hebreus que é citado, eu li Hebreus 13, versículo 5 e versículo 6. Lá no versículo 6, para te encher de entendimento dessa afirmação, lá no verso 6, o autor aos Hebreus diz: assim afirmemos confiantemente. Ou seja, aqui vai uma aplicação muito clara para você. Faça isso. Faça isso nas suas orações, faça isso nas suas conversas, faça isso com todas as pessoas que você tem contato. Afirmemos confiantemente. O que é para afirmar? Ele cita o Salmo 118, verso 6. Meus irmãos, esse é um momento extremamente oportuno para você se encher de conhecimento e de uso dos salmos. Os salmos que são poesias, são cânticos inspirados por Deus para que nós cantemos em alegria, cantemos em gratidão, cantemos em qualquer situação, fazer qualquer coisa, fazendo tudo isso para a glória de Deus. Então, afirmemos confiantemente. E aí ele cita o Salmo 118. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, o Senhor é o seu auxílio. Ele é quem há de te encher dessa confiança, para que você não venha a temer de forma descabida, a se desesperar, a perder a sua esperança. Você, sim, terá todos os motivos para se desesperar se a sua esperança de uma boa vida estava depositada na economia do nosso país. Se a sua esperança estava depositada totalmente num sistema de governo ou numa autoridade que te daria tudo o que você precisa. Nós esperamos e oramos por isso, sim. Nós queremos um país com uma boa economia. Nós queremos que as vacinas surjam para combater esse vírus. Nós queremos ter saúde nessa vida, sim. Porque o Senhor nos dá todos os motivos para orar a Ele e pedir isso. Mas a nossa esperança, ela vai além, é mais do que isso. Não é só isso. Ela vai além. O Senhor é o nosso auxílio. E nós, então, tendo o auxílio dele, não vamos temer. Não vamos temer. Por quê? O que pode fazer o homem? E aí, aqui se aplica muito bem lá no momento em que eles estavam conquistando a Terra Prometida, e se aplica muito bem para nós. O que pode nos fazer um vírus? O que nos pode fazer a falta de dinheiro? Lembre-se lá do estudo que nós fizemos quinta-feira, ali na carta de Paulo aos Filipenses. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o que pode fazer uma situação? O que pode fazer isso ou aquilo? Se você tem o auxílio no Senhor, se você tem fé no Senhor, se você tem desenvolvido e crescido nesse momento de provação,
Qual é o temor? Veja, eu não estou aqui querendo ser o solucionador de todas as coisas e dizer, olha, não, é banal. Não, é preocupante o que nós estamos passando. É grave o que nós estamos enfrentando. Eu não tenho conhecimento na história da nossa igreja, um momento em que as autoridades nos impediram de cultuar. Isso é gravíssimo. É importantíssimo o que está acontecendo. Mas o que eu quero que nós venhamos a refletir é que o Senhor é muito superior a tudo isso, e a nossa salvação está acima de tudo isso. E a presença de Deus em nós está acima de tudo isso. Nós não somos separados de Deus. Eu estou ansioso para a nossa volta do culto presencial, ansioso de fato, mas eu estou alegre e agradecido ao Senhor porque Ele me deu a oportunidade de experimentar isso, para que eu percebesse o quanto é importante o nosso encontro na igreja, o quanto é importante o nosso culto. E tenho orado para que o Senhor abrevie esse tempo que pode ser entendido por nós, de certa forma, como uma exortação, a valorização da nossa presença, do nosso momento de culto, a solenidade que envolve o culto. Então, nós precisamos olhar para tudo isso e buscar aplicação e aprendizado sobre tudo isso. Então, repita para você sempre, ore nesse sentido, como o autor aos Hebreus escreve aí, citando o Salmo 118, o Senhor é o seu auxílio, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o nosso auxílio, e então nós não temeremos o que pode nos fazer um vírus, ou o que nos pode fazer uma crise financeira. Isso que, lógico, comparado com a salvação. O que pode fazer um vírus com relação à nossa salvação? O que pode fazer uma crise financeira com relação à nossa salvação? Pode nos trazer, sim, preocupações, e estão trazendo, mas pode nos fazer perder a salvação? Não, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim, então, eu continuarei orando por vocês, intercedendo, e peço que vocês orem também pela nossa igreja, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo. Ore para que nós nos apoderemos, nesse sentido aqui, dessas verdades, que nós sigamos confiantes e cheios de fé. Exercite-se na fé, irmãos. Leiam a Bíblia, e eu sou ousado a dizer, leia como você nunca leu, ore como você nunca orou, para que você seja fortalecido e experimente algo que você nunca experimentou. Não estou aqui usando de frases de efeito, não. É nesses momentos de provação é que nós somos verdadeiramente aprovados. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Amanhã nós faremos os nossos cultos domésticos e transmitiremos aqui por esse canal, às 10 horas da manhã, então você está convidado a fazer o seu momento solene também, ainda que de forma doméstica, no seu lar, mas pegue a sua Bíblia, se prepare antes, ore e participe daquele momento. Será amanhã às 10 horas da manhã e também às 18h30. Então, nós nos vemos lá, ok? Divulgar também, né? Eles podem divulgar. Vocês podem compartilhar com seus parentes, amigos e outras pessoas. O link para as pessoas participarem. Inclusive, é um meio que nós estamos enxergando agora como meio de evangelismo, né? Outras pessoas que não iam à igreja, chateadas com históricos com suas igrejas, agora elas têm acesso a esse tipo de meio que nós estamos usando. Então, usem disso, divulguem, que Deus abençoe a todos. Até mais. Estamos com saudades de vocês, dos irmãos da igreja.